Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para o pessoal de casa quantas entidades tem na Umbanda, pelo menos uns 4 ou 5, dizer um pouquinho da diferença, o que eles representam. Bom, quantas entidades tem na Umbanda? Infinitas. Isso é impossível de alguém chegar e dizer. Até porque a Umbanda ela vem numa hierarquia celestial, né? Onde você tem a Santíssima Trindade também, o Oxalá, o Batalá e Ifá. Aí vem os orixás, os 7 orixás básicos cultuados. Desses orixás, porque na Umbanda não se incorpora orixá, mas sim enviado de orixá, o representante de orixá. Porque nós entendemos, já começa a grande diferença da Umbanda aí, é que a Umbanda, ela entende orixá como força da natureza, energia da natureza. Então não se incorpora energia da natureza. O candomblé entende de outra forma, que não é o caso aqui de eu estar discorrendo sobre candomblé, porque não é minha religião. Mas como a Umbanda entende que, por exemplo, Inhansã é o orixá dos ventos, você não incorpora o vento. Não tem como você incorporar o ar, o raio, são os elementos dela, né? A força e energia dela. Mas sim enviados desta energia, né? O que são esses enviados dessa energia? Espíritos afins ao que essa energia faz aqui na Terra. Por exemplo, falando ainda da orixá Inhansã, cujo elemento é o ar é o elemento do mental, da mente, do pensamento, da inteligência. Logo, são os espíritos que vão se agregar a essa linha e se manifestar em nível de terreiro, aqui na Terra, no terreiro, são espíritos afins a essa energia primordial, chamada por nós Inhansã. Deu para entender ou eu compliquei? Não, acho que deu para entender sim. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, depois me manda um e-mail que eu venho aqui perguntar para a mãe Inhansã, mando diretamente para ela. Mãe Inhansã, explica um pouquinho para a gente agora, o que é espiritualidade inferior, espiritualidade superior? Na realidade é uma forma que a gente coloca, é superior e inferior na questão evolução. Evolução superior e uma evolução inferior. Porque não é dizer que um está embaixo da terra e o outro está lá em cima. Está aqui no meio de nós, tanto a inferior quanto a superior. Né? É um estado da alma, é um estado de evolução do espírito. Espiritualidade superior é justamente a que assiste os terreiros de Umbanda, né? E toda casa de luz, como a gente costuma chamar, né? Toda casa que trabalha com a caridade. Compõe os espíritos, a espiritualidade superior, espíritos que não se manifestam em nível de terreiro, ou seja, em incorporação, mas que coordenam esses espíritos que trabalham em nível de terreiro, que incorporam, que intuem, que psicografam. Esses espíritos todos fazem parte da espiritualidade superior. A espiritualidade inferior é justamente o oposto disso. São os que a gente chama de espíritos trevosos, outros chamam de obsessores, irmãozinhos perdidos, enfim, cada um dá o nome que melhor lhe convém ou que prefere. Eu costumo falar em espiritualidade inferior nesse sentido, não que eles sejam inferiores, todos são filhos de Deus igualmente, ninguém é melhor do que ninguém, mas na questão evolução, eles são uma outra categoria. Nós não trabalhamos com eles, né? Nós os atraímos sim quando nos processos de desobsessão que a casa faz, que é coordenada pelo caboclo Pena Branca, e nesse trabalho de desobsessão eles são atraídos pela corrente para serem doutrinados. É uma orientação do caboclo Peri, que é o nosso mentor, que a gente não faça, nunca faça, distrate nenhum obsessor ou espírito trevoso ou sofredor, ou enfim, da espiritualidade inferior, que está naquele momento na espiritualidade inferior, mas sim que convidemos eles para a luz, para que venham conhecer a corrente de desobsessão, que sejam tratados,
nos hospitais, espirituais, é claro, né? Enfim, cada um no seu caso, que sejam orientados para resgatar e, quem sabe, um dia virem a trabalhar na própria casa ou em qualquer outro terreiro, ou até em qualquer outro centro, até igreja, enfim, aonde for que o espírito dele se afinize. Tudo na Umbanda trata-se de afinidade, sintonia. Então, esse que é o trabalho básico da corrente de desobsessão de nossa casa, que é esclarecer esses espíritos de maneira que eles sejam orientados e possam evoluir. Não tem negócio de bater, de mandar de volta, enfim, nada disso é feito aqui. O que a gente faz é uma orientação do Caboclo Peri, que é o convite. Ele tem um livre-arbítrio dele para aceitar ou não, se ele vem ou se ele quer. Se ele não quiser, ok, ele segue para onde ele quiser. E que fica muito claro para ele que ele, perto daquela pessoa, ele não vai permanecer, porque a partir do momento que a pessoa, que também tem o livre-arbítrio dela, veio aqui e fez o seu pedido, ela nesse momento está sob a proteção da egrégora da casa. E estando sob proteção dessa egrégora, a egrégora também tem seu livre-arbítrio, não irá permitir que ele se aproxime.